Seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do comentário exegético no livro de 1 João, aqui na carta de 1 João, aqui disponibilizado pela Escola Charles Spurgeon Online. Nós estamos na nossa terceira aula, em que estamos tratando sobre os aspectos da introdução do livro da carta de 1 João. Estamos tratando sobre algumas questões relacionadas à introdução de 1ª, 2ª e 3ª João, ou seja, como 1 João se insere nessa sequência aí de cartas que ele apresenta. E basicamente o que a gente precisa lembrar é que a carta de 1 João foi como se fosse uma primeira circular que foi escrita, e as duas outras foram um acompanhamento, certo? Lembre-se disso, uma espécie de acompanhamento daquilo que ele já havia ensinado, certo? Basicamente com um propósito de defesa da fé e um propósito de assegurar os crentes na sua fé. Critérios, tanto para avaliar o ensino que vem de fora e para avaliar a sua própria vida, né? É isso que João está fazendo aí na sua carta. Então, seguindo dentro desses aspectos, a gente precisa pensar um pouco sobre essa comunidade lá de João, para quem João escreve, né? Chamada de comunidade joanina. Ao estudar um livro do Novo Testamento, é útil ser capaz de colocá-lo em algum lugar da trajetória do desenvolvimento do cristianismo. Às vezes a gente não para muito para pensar nisso, mas o cristianismo ele teve um desenvolvimento, certo? Ele começou ali com os discípulos, né, do Senhor Jesus Cristo, ele foi se desenvolvendo e durante aquela época um desenvolvimento importante, certo? Você vê o ministério de Paulo em um grupo, você vê o ministério de Pedro para um outro grupo, e João é como se fosse uma comunidade ali para quem ele escreve, né? Que está um pouco, eu vou usar essa palavra com cuidado, certo? Mas um pouco à parte ali das outras comunidades, certo? Seria uma terceira comunidade ali, a comunidade judaica, né? Para quem Pedro escreve lá de Jerusalém e segue ali. Depois, Paulo também com relação às suas igrejas, as igrejas que ele plantou, e João também ali na sua comunidade de igrejas domésticas. As cartas de João, o Evangelho e o Apocalipse parecem mostrar então um terceiro ramo, certo, do cristianismo. Os outros dois então seriam ligados a Jerusalém, como falei, Pedro e todo aquele ministério, e Paulo com relação às igrejas que ele mesmo plantou. Então seria uma espécie de terceiro ramo do cristianismo, certo? Parece haver um grupo de igrejas com as quais João se comunica, parece que ele está falando com um grupo de pessoas, é importante lembrar disso. Então eram algumas igrejas, uma comunidade de igrejas. Provavelmente o que se faz sentir é que aquela igreja, aquelas igrejas, elas faziam parte de uma comunidade de tal forma que as pessoas se conheciam, certo? Então uma vai para um pregador vai para tal igreja em tal lugar, e o outro pregador vai para tal lugar, eles precisam se receber e tal. Algumas pessoas vão chegar lá desconhecidos, você precisa ter um critério. Então assim, era como se fosse uma comunidade ali de igrejas que de uma certa forma se conhecia, tinha algum laço ali. João estava ali como se fosse um papel de sênior ali daqueles irmãos, como ele se chama, né? O presbítero, né? Nesse sentido. Lembrando da ideia de presbítero também como de ancião, né? De alguém que é mais velho, está ensinando aqueles irmãos sobre a vida cristã, sobre a doutrina, sobre a fé. 1 João, então, parece uma circular. Por que parece uma circular? Porque não tem um destinatário claro. É um texto que parece que foi escrito para ser levado para as igrejas. Ele não diz, esta carta é escrita para fulano de tal, para os irmãos fulano de tal. Por quê? Porque parece que é uma carta que vai passar de igreja em igreja, feita com esse propósito. É claro que as cartas de Paulo também, escritas para um grupo específico, acabou circulando também entre as igrejas. Mas eu estou falando aqui de uma questão de propósito, ter sido escrita para ser uma circular. Então, 2ª e 3ª João são escritas a igrejas que não são a igreja em que João se encontra. Ou seja, João escreve para uma igreja que não é a igreja dele, é uma outra igreja, certo? Ou seja, parece uma comunidade. 2ª e 3ª João falando
para um grupo de pessoas e diz, olha, fulano de tal, receba, Gaio, receba esse missionário aí que está indo aí, ou seja, e tem gente aqui que conhece você, tem gente aqui que conhece esse missionário, enfim, então havia uma relação aí entre essas igrejas. Pode-se, portanto, pensar em uma comunidade joanina, né? Uma comunidade de pessoas que se conhecia de uma certa medida João escreve nesse sentido. Porém, né, não se pode ir tão longe e pensar que o evangelho de João, o quarto evangelho, foi escrito pensando nessa comunidade. Isso seria um pouco além, um pouco mais do que a gente pode ir. Pode ter sido? Sim, pode ter sido. Mas nós não podemos confirmar isso com certeza, ok? Um outro elemento que a gente precisa chamar a atenção é que sobre essa relação de 1ª, 2ª e 3ª João e o quarto evangelho, né? Como a gente pode entender essas questões aí? Bom, lembrando primeiro que 1ª, 2ª e 3ª João e o evangelho tem muitas semelhanças, certo? Entre elas. A primeira delas é a semelhança do prólogo dos dois textos. O que seria esse prólogo, né? Seria exatamente o que vem no início de cada texto. Então, só para que você lembre, o prólogo de João, do Evangelho de João, começa de que forma, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e o texto prossegue. Qual seria o prólogo de 1 João? Bom, vou ler aqui para você o que era desde o princípio. Ora, o texto de João começa no princípio e o texto de 1 João começa o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos e o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Olha aí a palavra verbo aparecendo. Então, prólogo é a coisa mais clara aí que a gente pode perceber de uma relação que foi a mesma pessoa que escreveu um e outro, certo? Mas a gente também precisa lembrar que não é que era um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Os ensinamentos todos do Evangelho vão ser inseridos lá, do Evangelho de João, o quarto Evangelho, vão ser inseridos na carta assim, indiscriminadamente. Claro que não, haviam temas e palavras que têm um tom no Evangelho, no quarto Evangelho, e um tom diferente, certo? Na carta. Por exemplo, né, só para usar um exemplo aqui, da palavra Parácletos, certo? É uma palavra que nós vamos estudar, inclusive, dentro do nosso comentário, dentro deste módulo ainda, Parácletos, porque no Evangelho, essa palavra Parácletos se refere àquele que substitui Jesus e que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele também ensina e guia os crentes, certo? Ou seja, esse Paráclitos aí, ele é trazido exatamente com essa ideia, uma ideia de o Espírito Santo que convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo, ensinaria e guiaria os crentes em como deveriam fazer, inclusive no que viriam falar e tal. Então, no Evangelho de João, Paráclitos, certo? É trazido como esse. Inclusive, a gente usa uma palavra em português lá na atualizada que a gente tem, que é o Consolador. Se você deve lembrar, essa palavra Paráclitos, ela é traduzida como Consolador lá no Evangelho de João. Já Paráclitos, na verdade eu coloquei aqui no Evangelho, né? Mas é na carta. A palavra Paráclitos, na carta de 1 João, ela traz a ideia de advogado, certo? Eu já chamei a atenção aqui antes, certo? Então é uma função ligada ao Pai em relação aos crentes, pois se o crente peca, o Paráclitos age em favor do crente como o seu advogado. Então, é a ideia de consolador, ele vem no meu lugar, um outro consolador, ele vem convencer vocês lá no Evangelho, e aqui na carta
esse tom para a palavra Paráclitos é de um advogado que está junto ao Pai lá em favor dos crentes. Então perceba que é o mesmo tema, a mesma palavra, inclusive, Paráclitos, mas que são trazidas com tons diferentes em cada uma dessas situações, em cada um desses contextos. As relações, portanto, devem ser muito bem avaliadas. Como assim? Você não pode indiscriminadamente dizer, não, então, se o evangelho está dizendo a mesma coisa lá na carta, não é bem assim. Existem similaridades, mas algumas diferenças, ok? Um elemento importante para se lembrar é a mesma situação histórica, certo? Por exemplo, João vai falar sobre essa mesma situação histórica no sentido dos que saíram do nosso meio e quando ele fala dos que não confessam Jesus Cristo como vindo em carne. Então, aqui, antes eu estava falando sobre as similaridades com o Evangelho de João, o quarto Evangelho. Agora estou falando sobre as similaridades entre 1ª e 2ª João. E dentro dessas duas cartas, a gente vê João falando que eles saíram de nosso meio. Olha aqui, 1 João 2,19. Aqui em 1 João 2, 22 e 23. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E aí por aí vai. E aqui em 2 João diz, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam, certo? Não confessam Jesus Cristo vindo em sua carne, né? Vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então esses temas, né? A mesma situação histórica de pessoas que estão negando a pessoa de Jesus Cristo, né? Pontos importantes sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então João escreve nesse mesmo contexto histórico para essas pessoas. Ainda falando sobre essas similaridades, dessa mesma situação histórica, João vai falar nas duas cartas dos falsos mestres, chamando-os de anticristos. Perceba isso. João vai chamar de anticristo em 1 João e em 2 João também. Perceba que, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, olha aqui, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Se ele está falando de pessoas que estão ensinando o falso evangelho, chama-os de anticristo. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. Você quer saber quem é o anticristo? É aquele que nega que Jesus Cristo é quem ele é. E aí em 2 João a mesma coisa, porque muitos têm saído pelo mundo fora, né? Enfim, a ideia da itinerante, mas lá depois ele chama-os de anticristo. Esse é o espírito, né? Assim é o enganador e o anticristo. Então chama essas pessoas dessa forma. Ainda sobre a mesma situação histórica, a gente pode perceber João trazendo um elemento aí que fala da grande importância do mandamento do amor. Lembre-se de que se nós estamos analisando relações entre a carta, né, entre as cartas, no caso aí de 1 João e 2 João, a gente precisa pensar nesses temas que são relacionados, certo? Temas que são presentes nas cartas. E nesse sentido a gente vai vendo uma continuidade. Lembra que eu falei que a 1ª e 2 João, aliás, 1 João foi escrita com uma circular e 2ª e 3ª João como acompanhamento, certo? Acompanhamento. Circular e acompanhamento. Mas o que a gente pode perceber, essa circular, obviamente, sendo maior, sendo aquela que vai trazer mais elementos para o entendimento de como as coisas estão funcionando ali naquela região, né? De como João ensina aqueles irmãos, dando mais critérios, dando mais ensinamentos sobre como avaliar a sua própria fé, assegurando a sua fé, enfim.
essa circular ela é apresentada dessa forma e os acompanhamentos, né, 2ª e 3ª João, acabam seguindo esses temas, né, alguns desses temas aí, e acabam de uma certa forma trazendo uma coesão, essa palavra que eu quero, para a qual eu quero chamar a atenção. Elas acabam apresentando uma coesão entre a primeira carta e a 2ª e a 3ª. Nada mais óbvio, já que elas são cartas de acompanhamento. Então, nesse sentido, a gente vai ver um texto que vai ser muito repetido no Evangelho, um tema que vai ser repetido na carta, né? Que é exatamente esse mandamento do amor, certo? Então, alguns textos, inclusive, vão ser trazidos para a gente aqui. Por exemplo, 1 João 3, versículo 11, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. É interessante ele dizer isso, porque ele está falando aqui dessa mensagem, e ele diz que essa mensagem desde o princípio. Ele poderia dizer que a mensagem desde o princípio é que já era Jesus Cristo vindo em carne, que também era a mensagem que era desde o princípio. Que Jesus era a propiciação, que também era o ensino desde o princípio. Mas neste momento ele não está chamando a atenção para isso. Ele está chamando a atenção, ele chama de mensagem, então quando ele diz que é uma mensagem, a mensagem, né? Quando ele chama assim a mensagem, então ele está generalizando. Se ele está generalizando, é como se ele estivesse resumindo a mensagem dele. Sabe qual é a minha mensagem? A minha mensagem é essa. Bom, se alguém muito importante vai dizer a minha mensagem é essa que eu vou dizer agora. Entenda aí o que eu quero dizer, é isso que eu vou dizer agora para você. Ora, se ele está falando assim, é porque ele está resumindo o seu pensamento, isso é importante. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é... Aí você imagina que ele vai falar um tema teológico, né? Vai falar um aspecto doutrinário, de um ensino específico, e ao invés disso, ao invés de tratar sobre uma doutrina cristológica mais alta e tal, algo que ele faz também, mas agora ele está chamando a atenção para o mandamento do amor. Ele está resumindo a mensagem do Evangelho em amar uns aos outros. Isso é um elemento fantástico. A gente pode perceber que o Evangelho, o ensino, né? Tem que usar com cuidado, porque quando a gente fala Evangelho, eu não quero confundir o 4º Evangelho, né? A gente precisa ser bem específico aqui. Mas o que eu quero dizer é que a mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho de Cristo, é isso que eu quero dizer, ela é resumida por João e diz assim, olha, desde o princípio eu estou ensinando para vocês uma mensagem. Essa mensagem, ela se consiste de uma coisa. Essa coisa que eu vou resumir é, amem-se uns aos outros. Isso é fantástico porque nos mostra que a vida cristã não pode ser vivida de uma forma solitária, de uma forma independente, de uma forma, enfim, em que o crente vive de qualquer jeito. Não! Ele precisa da comunidade, ele precisa que as pessoas se amem umas às outras. Isso é a questão mais básica do Evangelho. Não adianta saber teologia, conhecer e saber sobre Deus e as doutrinas e tal. Não adianta se você não ama as pessoas, se você não ama o seu irmão. É o que João está dizendo. Então, esse elemento do amor, ele é trazido porque aqueles irmãos precisam conhecer sobre o amor. Eles precisam saber, inclusive, a quem amar. Mas quando eles souberem a quem amar, porque eles já têm os critérios bem trazidos ali por João, nessa hora, depois de eles saberem a quem eles precisam amar, eles precisam amar essa pessoa, não só os que estão chegando, mas aquela comunidade. Eu acredito que esses a quem João escreve, né, eles estão sofrendo porque esses divisionistas, eles devem ter colocado elementos de desconfiança, elementos de um falso ensino que acaba trazendo
um medo para as pessoas. Nada disso é bom, nada disso é amor uns pelos outros. Então, João está fortalecendo aqueles irmãos, dá critérios para eles, mas diz, ó, a mensagem é essa: amem uns aos outros. Essa desconfiança, esse medo da divisão de pessoas, já estou dando o critério para vocês. A pessoa é assim, ela fala de Jesus Cristo vindo em carne, ela subscreve a fé que nós estamos ensinando desde o princípio, ela vive para Deus, ela não vive nas trevas. Você já tem os critérios, essa pessoa é assim, então amem-se. Não recebam aqueles que falam de um falso ensino, mas vocês precisam se amar. Porque mesmo que você fale um ensino verdadeiro e você não se ame, você também está mostrando que é como um deles. Então, esse elemento do amor cristão é muito bem trazido por João, lembrando a nós a mesma coisa. Amar uns aos outros só pode ser feito em termos de igreja. E a igreja local, lá na comunidade em que você está, é o lugar onde Deus escolheu para que você fosse bênção sobre a vida dos irmãos. E ali coloque em prática o que o cristianismo é na sua base, que é amar uns aos outros. Então esse tema aí do amor é trazido aqui em 1 João 3,23, o seu mandamento é este. Então agora ele traz, antes ele fala da mensagem, agora ele fala do mandamento, mais uma vez aqui generalizando, o mandamento é este. Que mandamento? Ele está resumindo o mandamento. Qual é? Creamos em nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Segundo o mandamento que ele nos ordenou. Ou seja, aqui traz um elemento de crer no nome do seu Filho, crer no nome do seu Filho, ou seja, aqui está a doutrina e aqui está, amemos uns aos outros, a prática. Como se diz, né? Aqui está a ortodoxia e aqui está a ortopraxia. São elementos que podem ser avaliados aí a partir do texto, que mostra para a gente que não é somente crer, é crer também, você precisa crer verdadeiramente em Jesus, como vindo em carne, crer em Jesus Cristo como quem ele é de fato na sua pessoa, mas também amar uns aos outros. Já quando a gente chega em 2 João, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Olha aqui o elemento da doutrina. De acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhor, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio. Olha aqui a ideia do desde o princípio, da consistência, né? Que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Sabe qual é o mandamento? João está dizendo, é amar uns aos outros. Eu estou resumindo, é como se João dissesse, eu estou resumindo aqui para vocês o que foi que Jesus falou. Lembra que essa história é antiga, né? Jesus também resume a lei em amar a Deus e amar ao próximo. Aqui a gente percebe a mesma ideia. Então essa é a ideia aí que a gente está analisando aí, esse andar nesse amor. A gente vai, em outros momentos, nós vamos enfatizar novamente, né, essa ideia quando a gente for avaliar texto por texto, versículo por versículo. Por fim, a gente precisa lembrar de 1ª, 2ª e 3ª João no cânon do Novo Testamento. Foram aceitos no cânon, na verdade, foram reconhecidos, né, é a linguagem melhor que a gente pode utilizar. Foram cartas que foram reconhecidas como pertencentes ao cânon do Novo Testamento. Já no fim do 2º século, ali no fim do 2º século,
já se podem ver citações das cartas de João nos escritos cristãos. É uma forma de perceber que a igreja já reconhecia esses textos como canônicos, como vindos de Deus. Então a primeira nas obras de Irineu, é a primeira citação nas obras de Irineu. Irineu cita 1ª e 2ª João. 1ª João foi aceita primeiro pelas similaridades com o 4º Evangelho, ou seja, 1ª João foi reconhecido ou reconhecida como uma carta pertencente ao cânon, porque tinha muitas similaridades com o Evangelho. O Evangelho tem muitos ensinamentos que pode se encontrar em 1ª João, e já a 2ª e 3ª João foram aceitas depois, ao se notar que a autodesignação dele como presbítero era uma evidência de modéstia do autor João. Você começa a perceber as semelhanças, e João podia se dizer João apóstolo, mas ele diz presbítero. Ora, parece uma forma de modéstia. E perceba que essa é uma contra-argumentação. Como assim? Os ensinos falsos, né, dos falsos evangelhos, dos apócrifos, normalmente aconteciam com pessoas que queriam se apresentar, queriam se mostrar como aquele que eu sou João, que estou escrevendo aqui. Ou seja, o cara está escrevendo um outro evangelho, mas ele quer dizer que é João. Já João, o próprio apóstolo João, vai escrever sua carta e não fica dizendo que ele é apóstolo, não fica chamando isso para si. Ou seja, é uma forma de modéstia. Quem quisesse fazer uma carta falsa, não ia fazer assim. Quem quer escrever uma carta falsa quer aparecer, quer tentar legitimar o seu documento como algo apresentável, assim, como algo legítimo, mesmo sem ser. E João, ao invés disso, faz o contrário. Chama-se de presbítero, e assim pode-se ver uma modéstia da parte dele. É uma forma, inclusive, de ver que esse aí é legítimo, é realmente João escrevendo. Então é isso. Espero que você tenha gostado da aula. Na próxima continuaremos sobre esses aspectos introdutórios. Um grande abraço. Deus abençoe.